Meu pai sempre disse que o verdadeiro caráter de um homem se conhece pelos papéis que ele deixa para trás. Eu nunca entendi bem o que ele queria dizer com isso até aquela tarde de terça-feira, na cozinha da minha mãe. Fazia exatamente 3 semanas que ele tinha partido. A casa ainda tinha aquele silêncio pesado, sabe? Aquele vazio que parece que ocupa espaço nos cômodos. Como eu sou contadora, sobrou para mim a parte mais chata e fria de toda essa situação: organizar a papelada do inventário. Minha mãe ficava na sala, olhando para o nada, enquanto eu revirava as gavetas do antigo escritório dele no quarto do fundo. Foi aí que eu encontrei. Bem lá no fundo da gaveta de fundos falsos, onde ele guardava as escrituras velhas do terreno, tinha um celular antigo, um modelo simples, mas que ainda ligava. Junto dele, preso com um elástico de borracha amarelo, estava um cartão de banco roxo, daqueles de conta digital que a gente abre em 5 minutos pela internet. Meu pai tinha 72 anos. Ele mal sabia mexer no WhatsApp para mandar bom dia no grupo da família. O que ele estava fazendo com uma conta em uma fintech moderna, completamente escondida de todo mundo? Senti um frio na espinha na mesma hora. Peguei o celular, coloquei na tomada e esperei a tela acender. O aparelho não tinha senha de bloqueio. Quando o aplicativo do banco abriu, a minha cabeça começou a andar em círculos. Não tinha uma fortuna lá dentro. O saldo era de apenas R$ 87,40. Mas o problema não era o saldo. O problema era o histórico de transações. Todo santo dia 10 de cada mês, durante os últimos 4 anos, saía um Pix exato de R$ 2.500 daquela conta. Sempre para o mesmo nome, Sandra Helena. Eu conhecia cada primo, cada tio, cada vizinho e cliente que meu pai teve nos últimos 30 anos na nossa cidade. Mas eu nunca, em toda a minha vida, tinha ouvido falar em uma Sandra Helena. Naquele momento, sentada na cadeira de espaldar alto que foi do meu avô, desabei. Senti como se o homem que me criou, o homem que eu achava que conhecia 100%, fosse um completo desconhecido. A minha mente de contadora começou a fazer cálculos e a criar cenários horríveis. Seria uma outra família? Uma dívida antiga de jogo? Um segredo que ele levou para o túmulo e que agora ia explodir no colo da minha mãe idosa? Eu não podia simplesmente chegar na sala e jogar aquela bomba no colo da minha mãe. Ela tem 69 anos e toma remédio para a pressão 2 vezes ao dia. Se eu falasse que o companheiro dela de 42 anos de casamento mandava dinheiro escondido para outra mulher todo mês, o coração dela não ia aguentar. Decidi investigar por conta própria, usando as ferramentas que eu tinha. Como contadora, eu sei que o dinheiro sempre deixa rastro. Não adianta tentar apagar. Comecei a puxar o fio da meada através dos comprovantes digitais que consegui baixar no WhatsApp daquele aparelho. As transferências começaram em 2022. Exatamente no ano em que meu pai vendeu um pequeno pedaço de terra que ele tinha herdado no interior. Na época, ele disse para nós que tinha usado todo o dinheiro da venda para quitar a reforma do telhado da nossa casa e pagar um tratamento dentário caro. Mas a planilha que eu montei no meu notebook mostrava uma realidade bem diferente. Quase metade daquele dinheiro tinha sido depositada direto na conta digital e vinha sendo consumida mês a mês por aqueles envios automáticos para a tal Sandra Helena. Comecei a puxar o fio da meada através dos comprovantes digitais que consegui baixar no WhatsApp daquele aparelho. As transferências começaram em 2022. Exatamente no ano em que meu pai vendeu um pequeno pedaço de terra que ele tinha herdado no interior. Na época, ele disse para nós que tinha usado todo o dinheiro da venda para quitar a reforma do telhado da nossa casa e pagar um tratamento dentário caro. Mas a planilha que eu montei no meu notebook mostrava uma realidade bem diferente. Quase metade daquele dinheiro tinha sido depositada direto na conta digital e vinha sendo consumida mês a mês por aqueles envios automáticos para a tal Sandra Helena. Aprofundando a busca, achei um comprovante de residência antigo em formato PDF salvo no gerenciador de arquivos do celular. O endereço estava no nome de Sandra Helena.
Rua das Quaresmeiras, número 240, bairro Lava-Pés, Bragança Paulista. Fica a mais ou menos 2 horas de viagem de onde eu moro. Olhei para aquele endereço na tela e soube que não conseguiria dormir em paz enquanto não fosse até lá ver com meus próprios olhos quem era a dona daquele nome. Na manhã de quinta-feira, menti para minha mãe. Disse que tinha uma reunião de auditoria com um cliente grande em Campinas e que passaria o dia todo fora. Peguei o carro bem cedo, peguei a rodovia Fernão Dias e segui viagem. O tempo estava cinzento, uma névoa baixa cobria a pista e cada quilômetro que eu avançava parecia que aumentava o peso nas minhas costas. Eu pensava no pior. Imaginava uma mulher mais jovem, talvez um relacionamento extraconjugal, que ele conseguiu manter escondido por anos com a desculpa de viajar para comprar ferramentas e peças de reposição. Quando entrei na cidade de Bragança Paulista, o meu estômago parecia um nó só. O bairro Lava-Pés era uma região mais antiga da cidade, com ruas de paralelepípedo subindo e descendo as colinas. Fui seguindo o GPS, até que ele mandou parar em frente a uma casa de blocos aparentes, sem reboco, com uma janela de madeira antiga e um portão de ferro pintado de verde escuro que já estava descascando pelo tempo. Era um lugar extremamente humilde, bem diferente do tipo de ambiente que alguém imaginaria para uma vida paralela luxuosa. Estacionei o carro do outro lado da rua, desliguei o motor e fiquei ali, apenas observando. Fiquei uns 10 minutos com a mão no volante, criando coragem, pensando se eu devia apenas dar meia volta e fingir que nunca tinha aberto aquela gaveta, deixando a memória do meu pai intacta. Mas o meu lado profissional, a necessidade de fechar aquele inventário sem pendências judiciais ou fiscais, falou mais alto. Abri a porta do carro, atravessei a rua e bati 3 vezes no portão de ferro que ecoou alto na rua vazia. Demorou um pouco para alguém aparecer. Escutei o barulho de passos lentos arrastando chinelos no cimento do quintal. Quando a porta de madeira se abriu, uma mulher saiu. Ela usava um avental de cozinha por cima de um vestido simples de florzinha. Tinha cabelos grisalhos presos num coque e aparentava ter pouco mais de 50 anos. Ela limpava as mãos em um pano de prato e olhava para os lados confusa. Quando os olhos dela cruzaram com os meus, ela parou de mexer no pano de prato. Ela deu 2 passos para trás, levou a mão à boca e ficou me encarando com os olhos arregalados. O silêncio durou uns 10 segundos, mas pareceu uma eternidade. Antes que eu pudesse dizer o meu nome ou explicar o motivo de estar ali, ela soltou uma frase que me fez perder o chão completamente. Ela disse: "Você é a Mariana, não é? Você tem os mesmos olhos do seu pai." Aquilo foi um soco no meu peito. Como ela sabia o meu nome? Como ela conhecia os olhos do meu pai tão bem a ponto de me reconhecer na calçada da casa dela? Eu senti as minhas pernas tremerem e precisei me apoiar na barra de ferro do portão para não cair. Minha voz saiu quase num sussurro quando eu respondi que sim, que eu era a Mariana, filha do homem que mandava os piques para ela todo mês. Sandra Helena abriu o portão sem hesitar. Ela não parecia uma pessoa América assustada ou culpada. O rosto dela expressava uma mistura de tristeza profunda e um alívio que parecia guardado há anos. Ela me convidou para entrar, pedindo desculpas pela simplicidade da casa. Entramos direto em uma cozinha pequena, com chão de vermelhão queimado, onde uma garrafa térmica de plástico azul estava em cima da mesa de fórmica branca. Ela serviu o café em 2 xícaras de louça antiga, daquelas que têm pequenas rachaduras pelo tempo. Sentamos uma de frente para a outra. Eu tirei de dentro da minha bolsa os prints impressos dos extratos bancários e o cartão roxo. Coloquei tudo na mesa entre as 2 xícaras. Olhei bem no fundo dos olhos dela e disse que precisava entender o que estava acontecendo, porque aquele dinheiro fazia falta no inventário da minha família e que eu precisava de respostas para fechar o processo legal. Se esta história está te fazendo refletir sobre como as pessoas que amamos podem guardar segredos profundos para nos proteger, clica no botão de gostei aqui embaixo
Isso ajuda muito a levar esse relato para mais pessoas que também precisam ouvir isso hoje. Sandra Helena olhou para os papéis na mesa, deu um longo suspiro e os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela não tocou nos prints. Ela apenas olhou para a janela e começou a falar com uma voz mansa, tipicamente do interior. Ela me disse que o dinheiro nunca foi para benefício próprio dela. Ela disse que era a única forma que o meu pai tinha encontrado de reparar um erro terrível do passado que a família dele tentou apagar por mais de 40 anos. Sandra Helena me explicou que não era amante do meu pai. Ela era, na verdade, minha tia. Uma irmã por parte de pai que foi completamente rejeitada e escondida pela minha avó paterna quando nasceu. Meu avô teve um relacionamento fora do casamento bem no final da vida, e quando a menina nasceu, a família principal fez de tudo para abafar o caso, ameaçando a mãe de Sandra Helena e forçando-as a se mudarem para longe, sem direito a 1 centavo da herança da família na época. Meu pai cresceu sabendo dessa história, mas durante muito tempo não teve poder e nem dinheiro para fazer nada, já que quem mandava nas finanças era a minha avó, que era uma mulher muito rígida. Mas, segundo Sandra Helena, meu pai nunca esqueceu a existência da irmã. Ele passou anos procurando o paradeiro dela em segredo, até que finalmente a encontrou morando em Bragança Paulista em 2022, passando por sérias dificuldades financeiras e cuidando de um filho pequeno com necessidades especiais. Quando meu pai vendeu aquele pedaço de terra em 2022, ele tomou uma decisão em segredo. Ele não gastou tudo na reforma da casa como disse para nós. Ele abriu aquela conta digital secreta em uma fintech, depositou a maior parte do valor lá e configurou os piques automáticos mensais de R$ 2.025 para garantir que a sua irmã e o seu sobrinho tivessem o que comer e como pagar os remédios todo mês. Ele fez tudo em silêncio para evitar que a minha mãe sentisse ciúmes ou reabrisse feridas antigas de uma história que nem era dela. Para me provar o que estava dizendo, Sandra Helena se levantou e foi até o quarto de fundos. Ela voltou trazendo uma caixa de sapatos de papelão desbotada. Dentro dela não tinha dinheiro, tinha algo muito mais valioso. Dezenas de cartas escritas à mão pelo meu pai. Eu reconheci a caligrafia dele na hora. Aquela letra trêmula de homem do campo, escrita com caneta esferográfica azul em folhas de caderno de linhas. Eu li 3 daquelas cartas ali mesmo, na mesa da cozinha, enquanto o café esfriava. Em uma delas, datada de 1 ano atrás, meu pai pedia desculpas por não poder visitá-la com mais frequência, pois não queria levantar suspeitas na nossa cidade, mas reafirmava que enquanto ele estivesse vivo, o Pix do dia 10 nunca iria faltar na conta dela. Ele escrevia que aquele dinheiro era a parte legítima que o pai deles devia ter dado a ela no passado, e que ele estava apenas cumprindo uma obrigação de justiça e de sangue. O meu coração de contadora, que entrou naquela casa procurando por desvios de dinheiro e traição, se desfez completamente. Eu comecei a chorar junto com a minha tia. Chorei pelo orgulho de ver que o meu pai era um homem ainda mais gigante do que eu imaginava. Ele não estava gastando com futilidades ou mantendo uma vida dupla de mentiras. Ele estava salvando a vida da irmã em segredo, carregando o peso de parecer um mentiroso para proteger a paz da nossa casa. A grande questão que surgiu no dia seguinte foi como resolver isso no papel. Como contadora, eu sabia que os herdeiros legítimos, que incluíam a minha mãe e os meus irmãos mais velhos, tinham direito a questionar qualquer retirada de dinheiro feita antes da partilha, caso descobrissem. Além disso, o saldo daquela conta digital ia entrar no relatório final do inventário do cartório que estávamos fazendo. Se o advogado visse as transações recorrentes, ele poderia exigir explicações formais. Voltei para casa com a cabeça fervendo. Eu tinha 2 caminhos. Ou eu contava tudo para os meus irmãos e arriscava que eles entrassem na justiça para pegar de volta o dinheiro que meu pai tinha mandado para a irmã, ou eu encontrava uma forma legal de regularizar a situação sem prejudicar a tia Sandra Helena. Os meus irmãos sempre foram muito apegados aos bens materiais e com certeza iam alegar que o dinheiro fazia parte da herança legítima deles.
Decidi que o primeiro passo era ter uma conversa franca com a pessoa mais importante dessa história, a minha mãe. No sábado à noite, depois que meus irmãos foram embora, sentei com ela na cozinha e preparei o mesmo café que ela gostava. Peguei a caixa de sapatos que Sandra Helena tinha me emprestado com as cartas e contei toda a verdade, do início ao fim, sem esconder nenhum detalhe sobre a herança digital e os piques ocultos. Minha mãe ouviu tudo em silêncio. Ela lia as cartas do meu pai bem devagar, limpando as lágrimas que caíam nos óculos de leitura com a ponta do avental. Eu estava morrendo de medo da reação dela, achando que ela ia se sentir traída pelo silêncio de tantos anos. Mas, para minha total surpresa, ela fechou a última carta, olhou para mim com uma serenidade que me impressionou e disse que já desconfiava que o meu pai guardava um grande peso no coração sobre o passado da família dele. Ela olhou bem nos meus olhos e disse algo que eu nunca mais vou esquecer. Sua avó era uma mulher muito dura, Mariana. Seu pai sofreu muito vendo a injustiça que fizeram com aquela menina no passado. Se o seu pai usou o dinheiro dele para consertar isso, eu não vou ser a pessoa que vai desfazer o bem que ele fez. Minha mãe, com toda a sabedoria dos seus 69 anos, deu o veredito dela. Ela queria que a ajuda continuasse. Com o apoio da minha mãe, usei os meus conhecimentos técnicos em contabilidade para ajustar as contas do inventário. Nós declaramos o encerramento daquela conta digital específica como uma conta de despesas pessoais liquidadas em vida e fizemos um acordo formal de doação extrajudicial direto da parte da herança que cabia à minha mãe para a conta de Sandra Helena. Dessa forma, os meus irmãos não puderam questionar legalmente nada e a burocracia do cartório aceitou o encerramento do processo sem problemas. 2 meses depois de toda aquela correria com papéis, certidões e prazos judiciais, o inventário finalmente foi homologado pelo juiz. Conseguimos transferir os bens da forma correta e fechar todas as contas antigas do meu pai. Mas o mais importante não foi o desfecho burocrático nas folhas do processo. O mais importante foi o que aconteceu no final de semana seguinte ao encerramento de tudo. Nós convidamos a tia Sandra Helena e o filho dela para passarem o domingo na nossa casa. Foi a primeira vez que ela pisou na cidade onde o irmão dela viveu a vida toda. Minha mãe fez questão de preparar um almoço completo, com direito a frango assado e maionese, exatamente do jeito que o meu pai gostava de reunir a família nos dias de folga dele. Ver a minha mãe e a minha tia sentadas juntas no sofá da sala, conversando sobre as manias antigas do meu pai e compartilhando memórias da infância dele, me deu uma paz de espírito que nenhum fechamento de balanço contábil jamais conseguiria dar. Os meus irmãos, embora tenham achado estranho o surgimento repentino da tia no começo, acabaram aceitando a situação quando viram a firmeza da decisão da minha mãe em manter a família unida. Hoje em dia, todo dia 10 de cada mês, eu mesma faço o Pix de R$ 2.500 direto da conta da minha mãe para a conta da tia Sandra Helena. Não é mais um segredo escondido em um celular velho com cartão roxo dentro de uma gaveta trancada. Agora é um ato oficial de amor, de respeito e de justiça que toda a nossa casa apoia e orgulhosamente faz questão de manter vivo. O celular antigo do meu pai continua guardado, mas agora ele fica na gaveta de cima do meu escritório, junto com as fotos de família mais importantes. De vez em quando eu tenho um dia difícil no escritório com clientes complicados ou auditorias pesadas, eu abro aquela gaveta e olho para o aparelho. Lembro que as estruturas mais importantes que a gente constrói na vida não são os prédios, os contratos ou os saldos acumulados nos grandes bancos da capital. O verdadeiro legado é o cuidado que você deixa para quem precisa, mesmo quando ninguém está olhando para te aplaudir. Meu pai partiu deixando um mistério, mas no fim das contas, a herança digital dele me ensinou a ser uma profissional melhor e principalmente uma filha muito mais orgulhosa do sangue que carrego nas minhas veias. Se você quer acompanhar mais relatos reais de famílias brasileiras que enfrentaram os desafios da vida com coragem e transformaram mistérios em união, se inscreve aqui no canal.
Ative o sininho para não perder os próximos desabafos que postamos toda semana. Até a próxima história.